A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo na Arte. Apresentação: Tereza Cristina e Leila Brandão. Olá, amigos queridos da Rádio e TV Brasil Espírita de Alagoas. Que alegria estarmos dando continuidade aos nossos trabalhos, os nossos estudos, as nossas reflexões, baseada no livro de Leon Denis, A Arte, o Espiritismo na Arte. Já estamos na 4ª temporada, é sempre bom lembrar, né, TT? Nesse ano de 2023, tivemos um grande ganho, que foi o nosso doutor Marco Vinícius, que está aqui conosco, esse homem trabalhador, que faz atendimento fraterno, ajuda os nossos irmãos no tratamento, né? Tem uma reunião de cura, né Marquinho? Isso. Fala um pouquinho aí para a gente conhecer. Faço um trabalho, né, aqui no Rio de Janeiro. São 2 dias separados, né? Um dia que eu dou aula, e agora estou dando aula do Livro dos Espíritos, e às sextas-feiras a gente tem esse tratamento espiritual, que é um tratamento de cura, né? Que é toda sexta-feira às 8 da noite, onde a gente recebe mais ou menos umas 250 pessoas para poder ajudá-las no processo de cura, né? E hoje eu estou especificamente no apoio de tratamento para pacientes com câncer, que é uma sala separada, além do tratamento espiritual normal. Uma coisa que me faz muito bem, né? Eu sempre falo que eu acabo mais me ajudando próximo lá, é o dia que mais eu saio assim, cheio de energia, porque a gente sente aí o potencial dos espíritos estarem ajudando a gente, né? A presença de Jesus ali, iluminando e passando uma energia positiva, para que todos possam, além do que a gente conhece hoje em dia da parte natural da medicina, exercer a nossa espiritualidade, que é muito importante na cura, né? Se a gente for ver bem lá atrás, Jesus já fazia isso de uma maneira, muito simples, né? Com uma caridade, com um amor tão grande, que era muito simples. Ele exercia o poder de cura num olhar, às vezes num toque, num sopro. E ensinou isso para os apóstolos, que foram ensinando para outras pessoas, entendeu? E se a gente for lembrar de Paulo de Tarso, enfim, várias pessoas que a gente for lembrar agora foram desenvolvendo essa capacidade, e hoje a gente está aqui como médium, muito longe, né, de tudo isso, mas exercendo um pedacinho do carinho que Jesus deixa a gente exercer para ajudar o próximo. Então, é uma coisa muito boa. É muito bom, meus irmãos. E o estudo de hoje é sobre o Evangelho e a educação. Tem um grande educador, Bruno Bettelheim, que era um parceiro de Emília Ferreiro, em que ele diz assim: o mais difícil e o mais importante a ser ensinado a um ser humano é o sentido da vida. Porque quando você compreende a razão pela qual você está na Terra, o que você veio fazer aqui, o que você traz dentro de você mesma, através de um autoconhecimento, um autodescobrimento, quando você caminha nessa direção, você fica uma pessoa assim, iluminada, como o doutor Marcos aqui, capaz de ceder uma noite de sexta-feira, que é difícil hoje, você ceder uma noite de sexta-feira para acolher os irmãos que sofrem. Isso é uma bênção na nossa vida. Então, por que ele é capaz de fazer isso? Porque ele entendeu a razão da vida, o que ele está fazendo aqui, o que a gente traz na nossa bagagem espiritual. Fala um pouquinho aí, Tetê, desse texto, Evangelho e Educação, o que você colheu aí, que Emmanuel fala tão importante nessa questão de educar os pais, educar os seus filhos, a gente se autoeducar. Diga aí. Prosperava a instituição em todos os lugares, mas a educação demorava-se em lamentável pobreza. Vamos dizer, foi um tempo onde os pais podiam vender filhos, era razoável cegar os vencidos e aproveitá-los em serviços domésticos
As crianças fracas eram quase sempre punidas com a morte. Enfermos eram sentenciados ao abandono. As mulheres infelizes podiam ser apedrejadas com o beneplácito da justiça. Os mutilados deviam perecer nos campos de luta, categorizados à conta de carne inútil. Vejam, meus irmãos, como essa educação era num passado não distante, porque está dentro do DNA de cada um esses sofrimentos. A verdade é que a história está dentro de nós, e muitas das vezes a gente cai justamente nesse passado. Quem sabe eu não fui uma pessoa mutilada que foi renegada na sociedade outrora, que contraí lepra, que era uma doença que te tirava do convívio com tua família. Imagina como o teu espírito, né, o teu perispírito vai agregar todas essas passagens, você vai ter que passar por cima de tudo isso para agora estar recebendo a luz da benevolência de Deus em uma outra existência. E como a gente pode educar nossos filhos para o futuro vindouro, né? É colocando justamente a luz em cada ação que a gente for praticar e não enganá-los frente a toda essa realidade que está tão devastadoramente aprisionando os nossos jovens em cenas irreais, aonde seguidores, não estou falando todos, põem vidas fictícias, onde o jovem não pode jamais atingir, e ele se perde nesse mundo porque o espírito dele não está fortalecido para que ele veja a vida além dos olhos carnais, seriam os olhos de bem ver, né? O olhar espiritual. Então, a nossa educação, ela terá que ser pautada justamente, eu vou ler só um trecho, para que a gente possa encontrar isso dentro da gente e, sendo assim, fortalecer cada um para que possa direcionar seus filhos, seus netos, seu marido, sua mulher, seus amigos, aonde quer que você possa ajudá-los. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas, capítulo 17, versículo 20 a 21. Então, se o reino de Deus está dentro de cada um de nós, por que a gente se perde tanto nesse labirinto que a gente foi colocado, mas onde a luz de Deus se faz ver por quilômetro de distância? Por que a gente ainda se perde? Se a gente já conquistou tantos, meus irmãos. Se a gente, hoje em dia, a gente não renega um filho que vem com uma necessidade especial. A gente aprende a amar muito mais, porque o nosso espírito já está agregado com essa capacitação de amar ao próximo, e às vezes o teu inimigo vem com uma necessidade especial para que você transborde amor. Né? Vamos pensar um pouco nisso. Fala aí, Marquinho. Essa parte da educação, ela quando a gente olha na linha do tempo, né, nesse texto do Emmanuel, a gente vê como ela era excludente, né, no princípio. Né? Só os ricos, ou os filhos dos reis, ou das pessoas importantes que tinham acesso ao conhecimento, ou algum tipo de material, ou aqueles que fossem de uma área religiosa muito importante, sacerdotes importantes, tinham acesso à informação, né? E o resto da população era tratado de uma maneira totalmente indiferente, né? Praticamente sem conhecimento, sem nenhum... ao ponto de as pessoas serem marcadas a ferro, ou crianças, como foi falado, doentes, serem colocadas ao léu, né? Para que tivesse algum nível de sobrevivência, as mulheres sendo tratadas de maneira totalmente diferenciada por serem mulheres. Isso já é um absurdo tão grande, e a gente não está falando disso de muito tempo, né? Até mais ou menos no século passado, a gente tinha escravidão como uma coisa normal, e aí as leis de anti-escravidão vieram
aparecendo para que isso acabasse, mas infelizmente hoje em dia a gente ainda encontra pessoas vivendo em regime de escravidão. Então a população ela vem se desenvolvendo, tudo, e a educação vem se desenvolvendo como um todo nesse período, mas a gente passou por um período bastante sombrio, né? De uma exclusão onde a educação ela não servia, vamos dizer, para muita coisa, porque ela ficava restrita a algum nível de pessoas que estavam usando aquilo para poder, do ponto de vista espiritual, claro, né? Então, ela não ajudava no desenvolvimento do todo, né? Perdeu-se o sentido daquilo que Cristo veio, que Jesus falou para gente, né? De amar e dividir o amor de uma maneira plena e cuidar do seu irmão. Então, ficou só concentrado em algumas pessoas. E aí eu vejo isso em alguns momentos, né? A gente vem num momento muito sombrio e aí as coisas começam a mudar depois, principalmente das leis anti-escravidão, depois vieram as guerras, onde a gente perdeu um pouco isso, e aí voltou-se um pouco da questão animalesca, do falta de cuidado com o próximo, e o pós-guerra a gente volta a promover, fazer movimentos de amor, de cuidado com o próximo, trazer mais próximo a questão de paz e o cuidado. E agora um terceiro momento que, como a TT falou, preocupa muito, né? Porque a gente vive um momento agora de uma exposição de informação, que a gente está criando vários ícones que não tem sentido com a realidade, são coisas que são vazias, né? Muito voltadas na questão da aparência, do ter, que não, na verdade não executam nada, né? Não fazem nada em prol do próximo, a não ser em prol de uma autopromoção e de mostrar uma vida de facilidade e de, como a garotada gosta de falar hoje em dia, né, uma vida louca. Você tá, a partir dali dinheiro, festa e o resto não tenho com o que me preocupar. Onde é que está a estrutura de alma? Onde é que está a estrutura do cuidado com o outro? Né? Então a gente está nesse terceiro momento agora, que é muito importante, né, os pais olharem essa questão da educação, né, na formação dos seus filhos, para que esse vazio não se construa um ser humano aí que mais para frente vai sofrer muito, né? Não vai evoluir, não vai crescer, vai ter um gap aí de entendimento, onde ele tem que se inserir na sociedade, principalmente quando a gente fala de um olhar para o próximo e do autocuidado, né? Não é à toa que a gente vê hoje o número de suicídio aumentando, o número de automutilações aumentando, o número de depressão aumentando, porque acho que tem um buraco, né? Tem um vazio estimulado aí por essas questões. Mais uma vez, não estou criticando, né? Todo mundo dentro do seu escopo, mas acho que existe um excesso de algumas coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento do ser humano do ponto de vista espiritual e de cuidado com o próximo. Então, eu vejo esses 3 momentos, né? É verdade, Marquinhos. Você sabe que por isso o Bruno Bettelheim ele faz essa frase que é importantíssimo a gente refletir sobre ela, porque ele diz que o mais difícil a ser ensinado a uma criança e o mais importante é o sentido da vida. Porque se a gente não aproxima a criança do verdadeiro valor, né, se ela não entender o que ela está fazendo aqui, ela fica com essa noção equivocada de que ela precisa ter tudo que os outros têm. É o ter que está sobrepondo ao ser. Tem um escritor chamado Pietro Baldi que escreveu O Princípio de uma Nova Ética, em que ele diz assim: a gente hoje não sabe se cria lobos para devorar os cordeiros ou se cria cordeiros para serem devorados pelos lobos. Qual é a ética que o mundo está proclamando? Essa ética dos valores materiais, a ética da estética, né? Outro também sociólogo, Zygmunt Bauman, ele fala que a gente está trocando a ética pela estética, que a gente está muito mais, achando muito mais importante cuidar do corpo do que realmente da alma. Mas tudo é a questão da educação mesmo, da gente educar com o sentido da vida. Então, Bruno Bettelheim tem muita razão, porque nós não temos aproximado as crianças de Jesus. E Jesus pediu ao mundo adulto: deixai que venham minhas criancinhas. Ele não falou
eu quero vocês do meu lado, mas eu quero as crianças, né? Deixai que elas venham a mim. Se a gente, o mundo adulto, se não levar Jesus, não levar a criança até Jesus, através desse ensino fundamental, que é a razão da vida, eles vão ficar realmente na fase adulta, quando aquele momento em que a glândula pineal deixa de ser a frenadora da sexualidade e passa a abrir as comportas do homem construído que existe ali, né, já do espírito adulto que está ali, com todas as suas conquistas, méritos e deméritos do passado, se ele não foi aproximado a ele a oportunidade de conhecer o sentido da vida com Jesus, ele vai ficar realmente perdido dentro desses valores que a humanidade apresenta. Porque é muito convite, e os valores estão se perdendo, esses valores importantes que estruturam o nosso psiquismo. Por isso que a educação é um fator muito sério e que Jesus levava isso com tanta seriedade que ele ensinava a gente a pensar. Todas as vezes que ele tinha oportunidade, ele devolvia a questão para a gente mesmo. Por exemplo, no Sermão do Monte, ele fala assim: não vale mais o corpo, não vale mais a alma do que o corpo, né? Não vale mais a alma do que o alimento. No Sermão do Monte, ele tenta fazer com que a gente raciocine a respeito do valor da vida, os valores que nós deveríamos buscar, quando ele diz: não amealheis os tesouros que os ladrões roubam e as traças corroem. Ele convida a gente o tempo todo a pensar nesse sentido da vida. Por isso que é importante, os pais têm uma importância muito grande na vida dos filhos, porque eles vêm com o esquecimento do passado. Fala um pouco aí, Marquinhos, não vou falar muito. Acho que é muito disso mesmo, né, Leila? A gente tem um cabidal de informações que a gente traz, né? E isso está muito relacionado àquilo que a gente tem que vivenciar aqui na Terra. Mas, para que a gente possa vivenciar, a gente não lembra, né? É natural que a gente não lembre, até para que a gente possa exercer o livre-arbítrio. Quem está aqui nesse momento, e aí os educadores, e aí depois os educados, eles precisam ter conteúdo, precisam ter informação, precisam ter experimentação, né? Então, se a gente caminha para um universo, para um mundo que está pautado cada vez mais ao individualismo, cada vez mais à reclusão, cada vez mais à dificuldade de interação, se escondendo atrás de personagem, de coisa que não traz a gente para a realidade, não faz a gente entender aquilo que é importante para que a gente possa desenvolver como ser humano. E não dá nenhuma contrapartida de entendimento, é muito difícil que essas crianças, como você falou, assumirem a parte adulta a florescer. É um buraco, é um abismo, né, que vai estar ali, porque o alicerce não foi preparado. Então, há uma responsabilidade muito grande da gente, hoje em dia, estudar bastante, entender aquilo que Jesus falou, entender quais são as pautas que a gente precisa ter dentro do nosso dia a dia para que a gente possa comunicar, às vezes até de maneira informal, ou até de uma maneira como Jesus fazia, através de uma parábola, de uma história, alguma coisa, mas começar a introduzir isso na educação domiciliar e estimular para que as crianças possam irem ganhando esse conteúdo para que se tornem adultos questionadores. Não questionadores daquilo que a gente está falando, mas questionadores daquilo que eles podem aprender para melhorar o seu ser humano. Mas se a gente não der conteúdo para eles, eles vão questionar o quê? Um avatar, uma pessoa que fica lá jogando dinheiro para cima e jogando bebida nos outros, entendeu? É muito vazio isso. Então, é nítido que uma pessoa dessa ela vai acabar indo para um lado de um sentimento de tristeza, um sentimento de mágoa, um sentimento de inveja, um sentimento de falta daquilo que é no mundo irreal. Então, o que a gente precisa fazer é trazer toda essa parte educacional de maneira muito amorosa, de maneira muito caridosa, de uma maneira muito consciente, né? Explicando quais são as diferenças entre as coisas, principalmente, e mostrando a realidade. Né? Sem dar a gente não precisa dar nenhum choque, né? Causar um choque, porque eu acho que às vezes atrapalha,
mas a gente precisa devagar ir mostrando onde os pontos de realidade são necessários para que o aprendizado venha e traga um conteúdo importante no desenvolvimento dessas crianças. É uma preocupação muito grande hoje em dia isso. É mesmo, né, Tetê? A Tetê assumiu um compromisso de evangelização infantil lá no SEJA. Aí fala um pouquinho desse trabalho, porque é tão grandioso. Os espíritos dizem que quem lida com criança e com velho, que é os dois aí, né, tem bônus horas dobrado. Eu já lidei com criança há muito tempo também, que eu sou aposentada da educação. Então, a gente tem bônus horas dobrados, porque realmente não é fácil você dar para a criança o que ela precisa ter, porque cada ser é único, é singular, e as necessidades são diferentes. Então, quando você vai educar, você não pode massificar. A educação é quase que individual, né? Para cada um você tem que ter uma forma de convencimento. E a Tetê agora está nesse trabalho lindo. Eu também lembrei, Tetê, que nós fomos falar aquela historinha, lembra? Contar a história da borboletinha que não tinha asa. Nós fomos numa escola, como é que chamava aquela escola? Escola Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes. Nós fomos divulgar um livrinho da minha filha, que ela publicou, e aí, depois que a gente apresentou o livro, eu estou falando isso só para falar da reação do menininho que tinha nanismo, né? Nanismo. Me abraçou nas pernas, assim, ele entendeu o processo, porque aquele livro é para deficiente, qualquer deficiência que a criança tenha, a história da borboletinha era a lagartinha que não conseguiu ter asas. E aí uma lagarta que era cientista conseguiu montar uma asa tecnológica, vamos dizer assim. A história é isso, porque a minha filha nasceu com uma deficiência visual, então ela só escreve livrinho para quem tem deficiência. E aí nós terminamos a historinha e o menino ele pequenininho, né, Tetê? Devia ter o quê? Não sei quantos anos o menino tinha. 12 para 13. Mas bem baixinho, né? Bem pequenininho, por causa do nanismo, ele abraçou assim na minha perna, ele chegou a abraçar na minha perna e falou, muito obrigado, tia. Ele agradeceu a história, se sensibilizou, né? Agora conta desse seu trabalho aí, que é lindo. E aí eu vou me reportar a essa frase aqui no livro de Emmanuel. Com Jesus, entretanto, começa uma era nova para o sentimento. É isso aí, Marquinho. É isso aí, Leila. O sentimento que Jesus veio deixar e presentear ao mundo. Porque, através desses pequenos trabalhos que cada um se propõe a fazer, doando o seu tempo, indo para lá com uma alegria inenarrável, gente. Quando a gente vai para lá, eu fico de lá segundas e quintas, das 9 às 11 horas. Eu não penso em mais nada. Eu sou a Tereza daquelas crianças, né? E a gente tem uma equipe muito boa, sabe? Os voluntários do Reforço Escolar do Seja Barra são pessoas, assim, maravilhosas. E a gente pega os pacotinhos individualizados, apesar de estarem concentrados numa mesma turma, mas as histórias são histórias diferenciadas, de muito sacrifício, e como tem criança que tem garra para vencer na vida, sabe? Tem umas que dizem assim, Marquinho, eu quero ser médica, eu digo, e vai ser, agora vamos estudar, entendeu? Então, é isso, eles trazem o sonho dentro deles, e a nossa função ali é fazer com que essa parte afetiva consiga equilibrá-los. Claro que lá tem uma equipe muito disciplinar, que agora tem, como é que se diz, fono, psicóloga, já está entrando para dar uma ajuda também multidisciplinar. E embora eu não seja pedagoga, eu sou assistente social, mas eu tenho muita noção de pedagogia, eu acho que seria a profissão que me deixaria extremamente feliz, porque o Deus sabe aonde você tem que estar. E
quando eu recebi o convite para trabalhar com essas crianças, eu disse, eu vou, é para aí que eu tenho que estar, entendeu? Trabalhando com esses pequenininhos, para eles me ensinarem o que eu deixei de aprender quando eu disse que eu não queria ser professora lá atrás. E aí chega, quando eu já estou aposentada, eu digo, bem, minha nova profissão é ser professora. Então, me chamo de professora Tereza, eu adoro, gente. É o título mais carinhoso que eu já recebi na vida. E só tenho a agradecer essa oportunidade, sabe? É uma oportunidade ímpar, de extremo amor, de extrema dedicação, e de você ter outros olhos para com teus irmãos, porque você lida com mães, irmãos, com extremo problema que chega lá, os que chegam para levar as crianças, eles também precisam da nossa acolhida. Então, a gente acolhe desde da mãe que vai levar o filho ou a filha, até o irmão que também acompanha. Muitos deles com deficiência, e deficiências bem graves, tipo esquizofrenia. Então, a gente tenta aprender um pouquinho a cada dia. E esse é o sentimento que Jesus quer que a gente tenha, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente vai tentando. É isso mesmo. E Emmanuel, ele termina esse capítulo dizendo assim: o coração educado aparece por abençoada luz nas sombras da vida. A gentileza e a afabilidade passam a reger o campo das boas maneiras e, sob a inspiração do Mestre crucificado, homens de pátrias e raças diferentes aprenderam a encontrar-se com alegria, exclamando felizes, meu irmão. É muito lindo, né? Como Emmanuel, ele fala dessa solidariedade, dessa fraternidade humana que a educação deveria priorizar. E nós estamos também chegando nos momentos finais, quero ouvir mais o Marquinho falar dessa fraternidade humana, dessa solidariedade. Tem até uma música dos Beatles, que é o Imagine, né, de John Lennon, onde ele fala, imagina, né, se nós pudéssemos não ter fronteiras, que nós pudéssemos, os mais fortes, amparar os mais fracos, se a gente pudesse realmente se irmanar, como seria... isso vai ser o mundo de regeneração, mas para isso a gente precisa trabalhar, porque a renovação da regeneração está na regeneração do ser, né? À medida que a gente vai se regenerando, a gente vai contagiando naquele círculo virtuoso do amor. Fala aí um pouquinho. É isso, né, Lê? A fraternidade está na base da educação, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho educacional, e vocês deram 2 exemplos ótimos, né? Às vezes, de um simples exposição de um livro, ou num trabalho voluntário, a gente vê a questão do questionamento de uma criança que quer ser médica, né? E o que a gente tem que responder é o por que não, ou quantas já não tiveram esse sonho e chegaram lá, que é sempre possível, né? Então, essa é a fraternidade que a gente tem buscado, o estímulo da orientação, do crescimento, disseminando o máximo de amor que a gente pode nas nossas palavras e buscando isso sempre fazendo no nosso dia a dia, principalmente quando a gente está próximo à criança, principalmente quando a gente está próximo daqueles que precisam de maior caridade, principalmente quando a gente está frente a oportunidades que Deus chama a gente tomar algum tipo de posição para que a gente possa atender ao próximo, ajudar ao próximo. Então, é essa fraternidade que a gente pode, né? É para onde a gente vai nessa regeneração, né? Sem olhar cor, sem olhar credo, sem olhar tamanho, sem olhar forma, a gente chegar no momento que a gente vai estar disposto a ajudar o próximo só pelo fato de que a gente quer ajudar mesmo e ver a felicidade do próximo. Né? A gente espera que a gente chegue nesse momento, como a música falou, né? Imagina todas as pessoas viverem junto no mundo que todo mundo se ama, né? Não tem coisa melhor que isso. Essa que é a ideia. Então, a fraternidade ela está aí impulsionando muito a educação para que a gente possa ter esse mundo regenerado e de amor. E assim, meus irmãos, com essas palavras carinhosas do nosso doutor da alma, que a gente possa levar para a nossa vida
que a educação é educação moral. É essa que nós estamos precisando. Porque intelectualmente o homem já está voando às alturas, né? Mas ainda está com o coração doído, ainda está sofrido, porque não entendeu que o alimento da nossa alma é o amor. E isso é uma construção, também não cai do céu, embora Deus nos ame, esteja irradiando o tempo todo em nossa direção, nós temos que construir esse amor com essa conexão maravilhosa com o nosso Pai Celestial. É fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance enquanto estivermos aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Fiquem com Deus. Falta a nossa TTzinha despedir, a nossa meiga TT, que a gente ama muito. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Queridos, vamos sonhar com um mundo de regeneração e vamos acordar fazendo com que ele se concretize muito em breve. Até lá. Tchau, pessoal. Amor e paz a todos. Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita Espiritismo na Arte.